Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Governo de Minas Gerais, governo de Romeu Zema, quer apresentar uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para tornar possível a venda de 3 estatais importantíssimas, estratégicas para o estado de Minas Gerais. Está na tela para vocês aí nesse momento a CEMIG, a Copasa e a Gasmig. Acompanhe esse vídeo porque eu vou dar notícias importantes para todos vocês e, claro, apresentar um resumão do que está acontecendo, ou melhor, do que pode acontecer a qualquer momento na Assembleia Legislativa. Acompanhe comigo, porque a notícia aqui é da apresentação chamada PEC 24 de 2023 em Minas Gerais. A PEC 24 de 23 em Minas é uma proposta de mudança na Constituição do Estado e que busca facilitar, pessoal, a privatização de empresas estatais. Para entender de forma simples, o canal de Educação fez uma apresentação muito simples para vocês e eu gostaria de apresentá-las na tela para vocês nesse momento. Acompanhe comigo, pessoal. Importante notícia que o canal de Educação está trazendo para vocês. Cidade administrativa, poder executivo, levou, a autoria do governador Romeu Zema, essa ideia de facilitar a dação dessas empresas, pessoal, para o governo federal. Tudo isso em função do Propag. Vocês sabem que ontem na Assembleia Legislativa, estou gravando o vídeo hoje, terça-feira, e nós tivemos uma discussão, terça-feira, na ALMG, sobre algumas importantes mudanças em relação aos créditos previdenciários. Essa discussão passou pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e está adiantando aí na LMG. E agora, pessoal, a ideia é trazer, e essa discussão veio à tona hoje pelo presidente da LMG, Tadeusz Martins, deputado estadual, e é trazer essa discussão em torno da PEC para facilitar essa venda dessas estatais para o governo federal, pessoal. Então é CEMIG, Copasa e Gasmig. Afinal de contas, vamos começar dizendo o que é a PEC, né? Que é a proposta de emenda à Constituição. Esse projeto de lei que tem como objetivo mudar a Constituição de um estado ou do país. No caso, é uma PEC estadual de autoria do governador Romeu Zema, que muda a Constituição de Minas Gerais. E o que ela quer fazer, pessoal? Simples, revogar 2 parágrafos da Constituição Mineira, no seu artigo 14 e seus parágrafos 15 e também o 17. E esses parágrafos, eles são uma garantia que o legislador, há um tempo atrás, criou para que não fossem facilitados os processos de venda das estatais, que são, como todos sabem, ferramentas estratégicas para qualquer estado, pessoal. E a ideia, na verdade, do legislador é dificultar para que, quando houvessem mudança de governadores, tornasse mais difícil o quórum, que eles chamam de quórum qualificado. Então, nesse caso, por que isso é importante, pessoal? Esses parágrafos atuais, o parágrafo 15 e o parágrafo 17 do artigo 14 da Constituição Mineira, eles funcionam como freios para privatização ou grandes mudanças em empresas do Estado que prestam serviços públicos importantes. E aí nós estamos falando da CEMIG, energia elétrica, da Copasa, saneamento básico, a água, né, gente, tão importante, e a Gasmig, que é o gás canalizado que vocês estão apresentando aí, estão observando aí as 3 empresas aí na imagem ao lado. Vamos passar aqui, porque quais são os pontos aí que nós queremos destacar? E volto aqui em relação ao artigo 14, parágrafo 15 e 17, onde vai dizer o seguinte: primeiro deles, em relação ao quórum qualificado. Atualmente, para o governo de Minas Gerais vender uma parte ou controle dessas empresas, ou mesmo alterar a sua estrutura, por exemplo, fazer uma cisão, que é dividir a empresa em outras, é preciso que a Assembleia Legislativa aprove com um número muito alto de votos,
Esse é o chamado quórum qualificado, ou seja, fica mais difícil de você conseguir uma mudança na Constituição. A PEC, gente, a ideia dessa proposta do governo de Romeu Zema é retirar essa exigência, tornando a aprovação mais fácil. Outro ponto também que funciona como freios e contrapesos aí, pessoal, é o referendo popular. Que além do quórum qualificado, a Constituição Mineira ela exige que para a desestatização, ou seja, para a privatização dessas empresas, haja um referendo popular. Isso significa que os cidadãos de Minas Gerais teriam que votar diretamente sim ou não à venda. A PEC 2423 quer acabar com essa exigência de referendo popular. E nesse sentido, o canal da Educação adianta dizendo que é totalmente contra as mudanças, pessoal, propostas pelo governo de Minas em relação ao artigo 14, parágrafo 15 e 17, por entender que o legislador originário lá atrás, quando ele fez essa Constituição e colocou essas pautas importantes, tanto no quesito quórum qualificado quanto referendo popular, ele fez isso com o objetivo de preservar o interesse do povo mineiro. Um interesse de uma empresa que é estratégica, que é fundamental, né, que é fonte, que é vida para o estado de Minas Gerais. Não se deve vender, pessoal, energia elétrica, água, não se vende água, não se privatiza. Imagina você entregar esses elementos tão fundamentais, tão importantes para uma sociedade na mão de interesses particulares. Então, deixo claro aqui a indignação e, claro, haverá discussão aí por parte dos deputados, mas é preciso deixar claro que a Assembleia Legislativa, hoje o governador Romeu Zema tem a maioria na Assembleia Legislativa. Eles votam qualquer coisa que o governo colocar lá, eles aprovam, pessoal. Por isso que é muito importante essa discussão. Não é briga, é discussão. Então, para um resumo da proposta aqui, o que nós temos, pessoal? Esse é o penúltimo slide. Nós temos a proposta de emenda, que é a PEC 2423 de Minas Gerais, de autoria do governador Romeu Zema. Nós temos as empresas diretamente afetadas, que é a CEMIG, Copasa e Gasmig. Nós temos a remoção das barreiras, que são exatamente esses freios, né, que em relação ao quórum qualificado, e também a questão do fim do referendo, tão importante que é saber a opinião do povo mineiro. E aí, deixa vender ou não? Sem consulta direta à população. É porque talvez o governo saiba que esses dois pontos, eles tornam quase que impossível a venda da CEMIG, da Copasa e também da Gasmig. Em resumo, a PEC 24 de 23, ela busca desburocratizar e agilizar o processo de privatização ou de reestruturação de empresas estatais, importantes aí para o estado de Minas Gerais. CEMIG, Copasa, Gasmig, removendo a necessidade de muitos votos na Assembleia Legislativa e, principalmente, a exigência de uma consulta direta à população. Olha, pessoal, na Assembleia Legislativa, o quórum qualificado refere-se a um número mínimo de votos favoráveis necessários para aprovação de determinadas matérias que é superior ao quórum de maioria simples. Este quórum qualificado é frequentemente de 3/5 ou 2/3 dos membros da Assembleia, dependendo da natureza da matéria em discussão. Por exemplo, quórum qualificado na LMG, quando é uma proposta emenda à Constituição, que é o caso aqui, é necessário o voto favorável de 48 deputados, ou seja, 3/5 dos membros da Assembleia Legislativa. Para aprovação de uma lei complementar, a aprovação exige uma maioria absoluta dos membros da Assembleia. Em outros casos, a Constituição Estadual ou regimento interno da LMG, eles podem estabelecer um quórum qualificado específico para determinadas matérias, como a aprovação de projetos de lei que tratam de assuntos de grande relevância. O quórum qualificado ele é importante porque garante que as decisões mais relevantes e que podem ter um impacto significativo na vida dos cidadãos mineiros sejam aprovadas com apoio de uma grande maioria dos deputados. Isso ajuda a garantir que as decisões sejam mais amplas e representativas da vontade da população. E para finalizar aqui, vamos às controvérsias da PEC 24/2023.
Perda de poder popular, pessoal. Retira direito da população de decidir sobre o patrimônio público. Serviços essenciais, estratégicos, afeta empresas que fornecem energia, água e gás. Dívida estatal busca ajudar a equacionar a dívida de Minas Gerais. Por que está sendo discutido isso agora? Por causa do PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívida do Estado de Minas Gerais, que já está provado, pessoal, que com o regime de recuperação é ruim, com o PROPAG é um pouquinho melhor daquilo que era péssimo para o Estado, mas melhora um pouquinho. É como se o Estado de Minas Gerais saísse do chiqueiro, mas continuasse na lama. Ah, pessoal, presta atenção no que eu estou falando, porque a ideia é essa mesmo. É tirar Minas Gerais do atoleiro, mas vai continuar numa estrada de terra, com chuva, com buraco, e essa que é a grande questão. E aí, pessoal, o Estado de Minas Gerais, que hoje nós estamos chegando a 160 bi, daqui a pouco 180 bilhões de reais, que é o que o Estado muito provavelmente já está devendo, né, pessoal, nesse ano aí de 2025. Né? A dívida de Minas Gerais, ela já está chegando a 180 bilhões de reais, ou seja, uma dívida impagável, e o PROPAG é uma estratégia encontrada para poder resolver o problema, e foi apresentado pelo secretário da Fazenda, foi apresentado lá na Assembleia Legislativa a situação. Quer dizer, o PROPAG ele pode ser ruim, mas ele é muito melhor do que o regime de recuperação fiscal, e nesse sentido não há controvérsias, tá, pessoal? E a recuperação fiscal, né? O governo defende como necessária para adesão ao regime de recuperação fiscal. Na verdade, o governo defende como necessária para adesão ao PROPAG. E para encerrar aqui, essa proposta é bastante polêmica, pois muitos argumentam que ela retira o poder de decisão da população e facilita a venda de empresas que são consideradas patrimônio de Minas Gerais e prestam, mais do que isso, serviços essenciais. Por outro lado, o governo defende que a mudança é necessária para viabilizar, por exemplo, a adesão de Minas Gerais ao PROPAG, tá, pessoal? E ajudar a equacionar a dívida do Estado. Bom, vou voltar aqui na tela para vocês, porque é importante deixar destacado aqui, pessoal. E aí, faço, claro, né, nesse momento, uma consideração importante em relação à situação que Minas Gerais está vivendo. E quero fazer, obviamente, também uma provocação. E aí, pessoal, você é a favor da venda da Gasmig? Você é a favor da venda da CEMIG e da Copasa? Eu queria muito saber a sua opinião. A PEC 2423 já foi discutida hoje na Assembleia Legislativa através do seu presidente, deputado estadual Tadeu Martins. Agora coloca nos comentários que eu quero saber a sua opinião. A favor? É contra, pessoal, essa proposta de emenda constitucional de Minas Gerais, que, como eu mesmo resumi para vocês, acaba com o referendo e torna o quórum simples, mais fácil para poder fazer aí quem sabe, né, a aprovação dessa ideia aí de privatizar essas empresas essenciais para Minas Gerais? Coloca nos comentários e a gente vai discutindo. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.